Fala, Isabelle, tudo bem? Boa noite. Fala aí para ver se seu áudio tá legal. Boa noite, vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, sim, era que meu fone estava baixo, tá? Prazer te conhecer, né? É a primeira vez que a gente fala por vídeo aí. Prazer, tá? E, e te agradeço aceitar o convite, tá? Os meus amigos de profissão e eu somos muito sedentos com um assunto que você pode nos ajudar aqui hoje, que é o autismo e como proceder, e, enfim, uma infinidade de coisas importantes para quem atende, quem convive, quem trabalha. Me Perfeito. fala, Me fala um pouco de você para a turma te conhecer mais. E aí depois eu falo, deve ter pessoas do seu Insta que vão entrar aqui também, que podem não me conhecer, depois eu falo um pouco de mim também. Pode ser assim? Pode ser sim. Meu nome é Camille, eu sou psicóloga, formada pela Universidade Federal de Sergipe em 2015. Em 2016 eu ingressei no curso de especialização da UFSCar, voltada para análise do comportamento aplicada ao autismo e transtornos do desenvolvimento. E a partir daí eu já comecei a trabalhar especificamente com o público de crianças autistas, né? Eu atendo pacientes de 0 a 12 anos de idade e em torno de 70% dos meus pacientes eles têm o diagnóstico de autismo ou algum tipo de atraso de desenvolvimento. Então, eu trabalho com abordagem da análise do comportamento e vim aqui para falar sobre algumas dicas, algumas estratégias, falar um pouquinho sobre como é a sintomatologia do autismo, algumas dicas de como pode funcionar dentro da atividade física. E eu vou pedir a ajuda de vocês para irem fazendo as perguntas para direcionar um pouquinho a minha fala. Ah, com certeza. Pergunta é o que não vai faltar aqui, tá? Tem que ser umas 4 lives aí só para as minhas perguntas. Eu, eu sou Charles, tá? Eu sou professor de luta, sou professor de judô de jiu-jitsu, sou formado em educação física também. E atualmente meu maior posto de trabalho agora é promover cursos para professores de luta. Nós tivemos um curso com 70 professores, 60 professores de diversas partes do mundo, falando sobre jiu-jitsu infantil. E quando esses cursos ocorrem, é muito comum os professores perguntarem sobre como atender nas aulas alunos com autismo, tá? Eu queria começar, Camille, te fazendo uma pergunta que eu acho que se eu não sei, o professor de luta não sabe, a gente acaba sendo indelicado com as pessoas sem saber. A gente comumente fala assim, não, é que aquela criança tem autismo, né? Ou ela é autista. E não é legal falar que a criança é autista, né? Me fala um pouco sobre isso aí. Então, o diagnóstico é de transtorno do espectro autista, mas se você quiser chamar a criança, que geralmente é assim, o autismo é só uma parte da identidade daquela criança, né? Então, todos os sintomas que ela apresenta daquela pessoa, né, vão fazer parte da personalidade dela e vão fazer parte da pessoa que ela é, mas não é o todo. Então, geralmente também quando a gente está falando de intervenção de forma geral, e aí entra também atividade física, quando a gente conversa com os pais, com professores, ou qualquer pessoa que esteja envolvida com aquela pessoa, a gente tenta escutar primeiro as informações para saber entender se aquele comportamento que ela está exibindo, que a gente precisa diminuir ou adequar ou aumentar, ele é decorrente dos sintomas do autismo ou se é um comportamento normal de criança, de pessoa, né? Dentro de um contexto diferente que existe. Então, assim, é importante levar em consideração que a pessoa que tem autismo, ela não é só o autismo, né? O autismo é uma parte dela, né? Uma parte que a gente tem que obter informações e saber como agir, mas também não focar só isso na identidade dela, porque é uma pessoa que vai ter muitas outras características envolvidas, assim como eu, assim como você, assim como você, a gente está aqui no papel de profissional, né? Mas eu também tenho outros papéis dentro da minha identidade, que não é só de psicóloga, né? Que é de filha, que é de irmã,
de amiga. Então, da mesma forma que a psicologia não me define, né, o autismo também não define a pessoa que tem esse diagnóstico. E é importante, assim, sempre levar em consideração esse tipo de pensamento, essa reflexão. Que às vezes a gente está limitando muito, né? Eu posso estar sendo indelicado com algum pai que chega para querer matricular no judô, no jiu-jitsu, sem saber que estou sendo indelicado, né? Até sem culpa, para falar que não, ele é autista. Não, ele tem autismo, sei lá, ele tem 7 anos, ele tem tanta coisa, e dentre as coisas que ele tem ou não tem, ele pode vir a ter autismo também. Então ele não é autista, ele tem autismo. Eu acho que é mais agradável falar assim. Foi bom te ouvir sobre isso também. Dá para dar um panorama geral para nós aqui sobre o autismo? Podia ser assim? Sim. Então, o TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? A gente ainda não sabe as causas específicas que ocorrem. A genética está aí começando a ter avanços sobre indicadores de associação de genes, sobre determinante de diagnóstico ou não, mas ainda existe um lapso muito grande sobre a causalidade. O que a gente tem são algumas informações que acabam dando mais chance ou não da criança ser diagnosticada ou não com autismo, né? E por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente consegue visualizar e formalizar esse diagnóstico através da observação do comportamento da criança, da pessoa, né? Então, geralmente, caracteriza déficits ou dificuldades em 3 áreas do desenvolvimento, que é a área da comunicação, a área da sociabilização e a área da linguagem. Então, pessoas que têm autismo, eles têm dificuldade, né, de se comunicar, de fala. Então, é muito comum as crianças terem um atraso de fala, né? Em torno de 70% das crianças que têm autismo, elas não são verbais. E as que são verbais, que conseguem falar, têm algum tipo de dificuldade de expressão, né? Tem dificuldade de dicção, de fluência da fala. E acaba ocorrendo uma dificuldade na expressão também e no processamento. Então, como é na comunicação de forma geral, algumas têm dificuldade de processar as informações que estão sendo passadas pela outra pessoa. Então, nesse sentido, é sempre bom falar com calma, pausadamente e esperar um tempinho para a outra pessoa conseguir processar aquela informação que a gente passou e dar conta de responder de forma adequada, né? É presente também em alguns sintomas, alguns comportamentos repetitivos, né? A presença de inflexibilidade, apego à rotina, a dificuldade de processar a frustração, né? Algumas crianças apresentam ecolalia, que é repetição da fala. São aquelas crianças que assistem um programa de televisão, assistem um desenho, e num contexto totalmente diferente daquele do desenho, começa a reproduzir falas desses desenhos, né? Como uma repetição tardia, né? E esses comportamentos repetitivos, eles podem ser manifestados tanto na fala, né? Através da repetição de falas, de desenhos, de músicas, em contextos inadequados, como também por movimentos mesmo. Crianças que têm preferências de ficar brincando com brinquedos de forma diferente, um pouquinho repetitiva, tipo abrindo caneta e fechando caneta por muitos períodos de tempo. Crianças que pegam um carrinho ao invés de brincar com o carrinho, simulando, né, um ambiente de trânsito, fazendo barulhos de buzina, pega o carrinho e vira de cabeça para baixo, começa a girar, fazer movimentos repetitivos com a roda do carrinho. Isso tudo porque elas têm uma preferência a realizar movimentos repetitivos também. Tem a questão do comportamento de apego, algumas, né, tem apego à rotina. Então, assim, se você tem uma rotina muito estabelecida de ir para a escola X horas, voltar da escola X horas, depois ir para outro tipo de atividade, e por algum imprevisto, né, a criança não consegue cumprir essa rotina, ela vai ter dificuldade de se adaptar a essa quebra de rotina. Então, elas têm um pouquinho de dificuldade, às vezes, de frustração. E frisando que depende, algumas delas, porque como a gente fala que é um transtorno do espectro, existe todo um
espectro de demonstração desses sintomas. Então, cada criança que tem TEA, ela é uma criança única e a gente tem que pensar nela e visar nela como um indivíduo único. Porque esses sintomas, apesar de serem em áreas fixas, eles são expressos de forma muito individual. Então, existem algumas, na maioria das crianças, existem algumas comorbidades de TEA com outros tipos de transtorno. Por exemplo, é muito alto a comorbidade de TEA com TDAH. Em torno de 70% das crianças que têm TEA têm TDAH. Então, tem que se levar em consideração que, às vezes, por exemplo, um comportamento mais agitado não vai ser resultado do TEA em si, mas do TDAH que está em comorbidade com ele. Tem como falar só sobre TDAH, explicar o que é a sigla para a turma aqui? Ah, sim. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que os sintomas de TDAH são crianças que são muito agitadas. E quando eu digo muito agitadas, além do esperado para uma criança. A gente sabe que uma criança tem muita energia, né? Precisa brincar e agir, enfim. Mas além do que a gente considera padrão. E tem dificuldade de prestar atenção também nas informações que são passadas. Às vezes tem uma dificuldade de processar aquilo que é falado, né? Vamos dizer, no contexto de uma atividade física. Se você passa uma série de movimentos para ela fazer e são muitos movimentos dentro de uma instrução, pode ser que ela tenha dificuldade de captar todos eles, né? Da forma que foi passada. Porque não conseguiu ter esse momento de atenção profunda, né? Ou então não conseguiu executar porque exigia que ela tivesse uma concentração num ambiente mais restrito e ela tinha uma necessidade de movimentação mais ampla, né? Então, assim, tudo tem que ser analisado dentro de uma primeira conversa, às vezes eu acredito, com os pais, né? Para realmente saber, aquela criança tem TEA, se sim, é importante saber, né? Perguntar é muito importante até para você levar em consideração como é que você vai fazer as suas atividades, fazer o plano de atividades para aquela criança, como é que você vai passar para ela também. E o tempo que você vai demandar, né? Até em termos de exigência, né? Por exemplo, porque às vezes eu me considero também um pouco professora, né, nesse sentido, porque eu trabalho com o ensino de habilidades básicas e às vezes habilidades mais complexas, como habilidades sociais. E aí eu vou abrir um espacinho para falar um pouquinho das habilidades complexas que eu também ensino, porque no TEA a gente faz uma divisão de níveis de comprometimento. Então, existem crianças que têm TEA que têm um nível de comprometimento maior, e aí a gente fala que é nível 1. Tem a criança que tem um nível de comprometimento médio, né? E tem a criança que tem um nível de comprometimento menor, que é o leve. E aí, cada uma delas, a gente tem que ver o nível de exigência que a gente vai passar em termos de instruções e em termos de objetivos. E se eu sou um professor de lutas, que eu interajo, por exemplo, com você, trabalhamos conjuntamente para eu seguir esse protocolo e entender da minha luta o que se encaixa em moderado, em leve. E aí Isso, é sensacional esse trabalho multidisciplinar, né? Eu acho que é essencial, assim, para tratamento de crianças que tenham qualquer tipo de atraso, seja TEA, seja TDAH, seja DI, né? É muito importante ter uma relação terapêutica muito forte, primeiro com a família, porque é ela que vai fazer a ponte entre os profissionais e entre os outros profissionais da equipe multidisciplinar. Então, é necessário, não vou dizer que é importante, é necessário que esses profissionais se conversem entre si, às vezes em reuniões, ou por meio de WhatsApp mesmo. A gente tem aí a tecnologia favorecendo a nossa comunicação, porque um vai precisar da ajuda do outro para somar dentro de uma visão de intervenção maior. É possível seria possível que em uma atuação sua ou de uma psicóloga com um professor de lutas, que em algum momento do tratamento vocês conjuntamente prescrevessem aula mais particular do que em grupo e depois mudasse? Era possível transitar assim? Sim. Porque as pessoas sempre fazem uma pergunta muito fechada, tipo assim, com dupla possibilidade. A criança faz a aula com todo mundo junto ou faz outro tipo de aula? E como se houvesse só esses dois caminhos. Fala um pouco disso pra gente, para nos ajudar aí.
Então, eu achei essa pergunta muito fantástica, porque o ideal, a gente tem o ideal e o real, né? Mas o real é o que a gente consegue, ou o que a gente está acostumado a fazer, né, no dia a dia, né? O que a gente vê, né, nessa cultura de profissionais fazendo. E o ideal é a gente tentar alcançar o padrão ouro, né? Então, assim, quando a gente fala em termos de diagnóstico fechado, inicialmente, não necessariamente a gente precisa começar um trabalho direcionado quando fechou um diagnóstico. Se existe algum tipo de atraso na criança, né, das habilidades a serem alcançadas, e isso pode ser habilidades cognitivas, habilidades motoras, né, e mesmo antes do diagnóstico, é interessante que a equipe já comece a trabalhar em conjunto por meio de uma avaliação. E aí, uma avaliação bem completa, eu tenho uma avaliação que faz o mapeamento dos marcos de desenvolvimento, de forma geral. E aí, a partir dessa avaliação, eu consigo entender qual é o nível que a criança está, com base no que é esperado do desenvolvimento dela. Então, vamos dizer assim, uma criança que tem 9 anos de idade, mas ela apresenta habilidades de uma criança de 4 anos de idade. A partir daí, como é que a gente vai começar a estruturar a intervenção? E aí vem a sua pergunta. Essa criança, ela vai se beneficiar de uma intervenção de 1 para 1, né? Mais restrita, num ambiente mais fechado, com menos distratores, ou essa criança já consegue frequentar uma aula regular em grupo? Se não for nenhuma das duas opções, a gente pode sim entrar com um meio termo, porque ele existe, que é o quê? É a interseção entre os dois, ou seja, ela já dá conta de uma intervenção 1 para 1, já está começando a se desenvolver habilidades de atenção, habilidades de responsividade em relação à instrução, mas ainda não dá conta de um ambiente de muito estímulo, que é um ambiente regular de uma aula normal. Então, a gente vai tentar o quê? Inserir o mais próximo possível, dentro do mínimo de estímulo que ela consegue dar na situação real. Então, a gente vai botar o quê? Vamos dizer, uma aula com mais um coleguinha, para ver se ela dá conta da situação. Então, vai ser uma aula em dupla, né? Dentro de um ambiente que não seja tão pobre de informações visuais, mas também não seja tão rico como o ambiente normal. A gente vai tentar fazer essas adaptações, que é uma técnica que a gente chama de aproximação sucessiva. A gente tem todas as variáveis do ambiente, né, de comportamento do que a gente considera uma sala de aula regular, tanto de escola normal, pedagógica, como de sala de atividade física. E tem aquela aquele ambiente que é totalmente estruturado só para criança. E aí a gente vai acrescentando estímulos aos poucos, né? Isso podem ser estímulos de pessoas, né? Acrescenta mais um amiguinho no ambiente, vai acrescentando mais 2 quando ela dá conta de 1, vai acrescentando mais instruções, né? Se antes a gente estava focada só no primeiro passo da criança entender que ela precisa, por exemplo, vestir um kimono. Eu tinha um paciente, porque uma das comorbidades que existem também no TEA é o transtorno de processamento sensorial. Então, é muito comum, num dos sintomas do TEA, a criança ou ter dificuldade para processar estímulos sensoriais, ser hipersensível, ou ela ser hipossensível. Então, assim, a criança hipersensível, ela não consegue dar conta de cheiros muito fortes, luz muito forte, toques que a gente considera normal para elas vão ser incômodos. E a criança hipossensível é aquela criança que, tipo assim, vai ver você, aí se joga com tudo em cima de você para dar um abraço, não controla a força, né? Tudo é muito porque ela ainda não consegue processar tanto os estímulos como a gente processa de forma regular. Então, nesse tipo de ambiente, a gente precisa também entender qual é o perfil sensorial da criança para saber se a gente vai precisar diminuir, se a gente vai precisar aumentar e como é que a gente vai fazer essa aproximação. Se é uma aproximação de diminuir os estímulos, se é uma aproximação de aumentar os estímulos aos pouquinhos, né? Sempre pensando no objetivo a curto, a médio e a longo prazo. E aí, o exemplo que eu dou do meu paciente é que ele era hipersensível, então ele não conseguia vestir o kimono. E a gente sabendo assim, numa sessão de trabalho sua, né? Eu imagino que a primeira coisa a ser ensinada é que a criança precisa vestir, estar com o traje do kimono, estar com a, a farda, né, necessária para executar
a atividade que ela está fazendo, né? Naquele momento ela não conseguia, mas aí isso vai inviabilizar da gente começar, talvez, assim, dando uma instrução de como é que funciona, né? Quais são as regrinhas que ele tem que fazer, qual um movimento básico, se ele consegue fazer um movimento. Não. A gente vai começar com o que a gente consegue, né? Dentro daquele ambiente de regras que você precisa ensinar, e vai colocar como objetivo fazer uma aproximação sucessiva daquele estímulo do kimono para ela. A gente começa mostrando foto, que foto ela tolera, depois a gente vai colocando o kimono perto dela para ver se ela consegue tolerar, né, o kimono perto dela. Depois a gente vai aproximando aos poucos, até que aquela criança consiga dar conta de vestir aquele kimono e executar a atividade da forma que a gente considera correta, né? Então, Muito isso é só um legal, exemplo de técnica. muito legal te ouvir, Camille. Pelas informações técnicas, eu acho que ouvir tecnicamente assim um pouco de detalhes sobre o autismo tira do professor uma expectativa que não dá para cumprir, tá? A gente se norteia muito por um padrão que a gente entende do que é criança, e às vezes a gente pensa que a nossa aula não funcionou, que a aula não foi proveitosa para a criança, porque estamos contabilizando baseado num conceito que não condiz com aquela realidade. Então, se eu tenho uma reunião com você ou com o professor de lutas, e eu entendo, mediante o seu diagnóstico, em que estágio está aquela criança, eu vou para a aula já sabendo o que se espera daquela aula, o que é evolução. Então, a minha conta, o meu barema, o meu sarrafo já muda. Eu sinto muito frustração dos professores, porque cria-se uma expectativa de que a criança com autismo ela vai fazer toda a aula e aí o professor se sente incompetente porque, cara, o que eu propus ela não fez, não deu, não encaixou. E aí essa interação com a psicóloga com especialização como você fica muito mais suave para todo mundo, muito mais produtivo. Já queria que te agradecer. Se o Insta cortasse a gente agora, já estava ótimo. Mas vamos te ouvir mais aí. Tá? Eu não sei se eu te interrompi antes de você terminar Não, a visão geral do não. autismo. Então. Isso. Eu te fiz uma pergunta, vou te fazer outra. Tem alguém já aqui. Ele poderia citar um pouco sobre as tecnologias que ajudam ou atrapalham na terapia? Tecnologias, você fala o quê? Foi uma De pergunta de técnicas Ellison aqui. específicas? De Não, acho que ele técnicas falou de tecnologia específicas? de. Eu acho que ele comenta aqui sobre o uso de celular, Celular? tablet, essas tecnologias, O que atrapalha e o que pode ajudar nas terapias. Sim. É uma pergunta também muito boa, porque a gente sabe que hoje em dia, né, essa prevalência, assim, de interações por celular não é só por crianças que têm ou que têm. A sua internet está cortando um pouco, Camille. A gente não está conseguindo te ouvir. Física, o ideal é Se que puder, tenha um mínimo. a sua fala Tá conseguindo travou me ouvir? desde o começo da sua explicação. Se puder começar a explicação de novo. Viu? Eu vou começar. Eu acho que é uma pergunta muito boa, porque essa questão sobre o uso da tecnologia, né, como facilitador ou não de algum tipo de intervenção, é uma questão assim que é muito presente hoje em dia, mesmo para crianças que têm um desenvolvimento típico, porque o que a gente vê hoje em dia é uma dependência muito grande, né, das crianças por parte desse tipo de tecnologia para conseguir se concentrar, vamos dizer assim, né? Se não tiver esse tipo de celular, né, de objeto, ela não às vezes a maioria delas não consegue se acalmar, ficar num lugar específico para conseguir ter uma interação com o outro, né? Então, assim, eu entendo, vou direcionar para a prática de vocês, né? Que é de atividade física. Eu entendo que quando é voltado para uma atividade física, o ideal é que tenha o mínimo possível desse tipo de estímulo, porque ele acaba sendo muito concorrente, né? E a ideia da atividade física é justamente trabalhar questões que não são envolvidas
com o celular, né? Que é a mobilidade, a motricidade, né? E eu acredito que esse tipo de estímulo dentro de uma atividade física, ele é muito concorrente. Então, assim, eu acho que em algumas terapias, e eu uso também, vale a pena como reforço, e a gente entende reforço, assim, como algo que a gente vai apresentar para a criança, como, vamos dizer assim, reforço para uma atividade que ela fez. E isso acaba, muitas vezes, aumentando o engajamento dela naquele tipo de atividade. Mas para atividade física, eu não acho que seja o ideal, porque acaba concorrendo demais. A não ser que seja um acessório, algum dispositivo que gere movimento, né? Que tem que Isso. tocar Ah, uma sim. luz e na outra. Nesse tipo de... Muito bem colocado. Quando é um dispositivo desse jeito, né? Por exemplo, um Kinect, né? Que tem vários tipos de videogames agora utilizando, né? O mapeamento do corpo para que ele tenha um objetivo de realmente movimentação, de estimulação, de motricidade, etc e tal, aí eu acho bem legal mesmo. Mas se for dentro de uma atividade que não tenha um contexto, eu acho que fica muito concorrente. O ideal é identificar algum outro tipo de estímulo que você possa colocar dentro da atividade para estimular aquela criança, motivar aquela criança a fazer, né? Então, geralmente, um circuito motor mesmo, né, que tenha alguns tipos de objetivos a serem alcançados e seja motivado, a criança normalmente ela se engaja, né? Então, dependendo desse tipo de técnica, eu acho que funciona. Mas se for de uma forma isolada, para estar no meio e não corresponder, aí eu acho que fica muito concorrente e fica muito confuso. Muito bom, muito obrigado aí pelo esclarecimento das coisas. Enquanto chega outra pergunta aqui dos nossos telespectadores, eu queria te perguntar uma outra coisa. Imagina o cenário do professor na escola, tá? Sei lá, eu tenho 100 alunos na escola que Sim. fazem jiu-jitsu ou judô comigo. E aí, no começo do ano, nas matrículas, os pais e a escola matriculam ou crianças com TDAH ou com autismo e tal. E aí elas vêm para uma aula normal e a tendência do circuito todo é que a aula aconteça igual para todo mundo. Mas acaba que perde muito o prumo das coisas, né? Talvez até atrapalhe uma terapia por fora, porque vai ser um ambiente com ruído, um ambiente sempre com tarefas que ela não executa, e aí acaba que a gente tem, às vezes, uma criança na aula que a gente só cuida para ela não se machucar, sabe? Sim. Mas ela acabou que ela não fez nada da aula, a gente nem consegue quantificar o que ela evoluiu ao longo de um ano. Então, o que é que você sugere para um professor de lutas que está nessa situação, assim? Você sugere ele Eu, procurar coordenação e explicar? Me dá uma luz aí. eu vou falar um pouquinho do que é ideal e eu vou falar um pouquinho do que se pode fazer dentro da realidade, que a gente sabe que é muito diferente, né? Principalmente, assim, em escolas públicas, né? Que a gente sabe que tem déficit de recursos, tanto de pessoal como de recursos físicos mesmo, né? O ideal, e toda criança que tem algum tipo de atraso, que é algum tipo de deficiência, que aquela criança tenha um assistente terapêutico, né? Porque geralmente aquela criança precisa de um direcionamento específico, precisa de uma pessoa lá que consiga fazer essa mediação. E quando eu falo de mediação, eu não falo dela lá ser um cuidador, mas realmente de estabelecer uma mediação entre o professor e a criança, né? Porque o que às vezes acontece é que fica esse assistente terapêutico trabalhando como cuidador e aquela criança às vezes nem consegue ter uma interação com o professor. Não, mas o ideal é que exista essa mediação para que você, por exemplo, enquanto professor, diga, olha, o objetivo da aula de hoje, não sei, é fazer um circuito de 12 passos. E aí eu sei que aquela criança só dá conta de um. Mas eu tenho uma sala de aula de 30 pessoas que dão conta de 12 e eu preciso fazer esses 12 com aquelas crianças. Como é que eu vou fazer para inserir aquela criança que tem dificuldade, né, de fazer esse processamento dentro de uma sala de aula, sendo que eu tenho ainda 30 crianças para dar conta fora aquela? Então, o ideal é que tivesse esse mediador e aí você conseguisse, tipo, todas as outras crianças faziam os 11 passos, quando chegava no passo final, vamos dizer assim, que é o passo de completar, aí a criança
com dificuldade, que consegue fazer um, ia lá e completava com todas as outras crianças o último passo, sendo mediado pelo assistente terapêutico ou pelo AT, né? Mas, como a gente está num contexto de Brasil, que a gente sabe que o que está na lei não é o que está na prática, e que falta muito assistente terapêutico, tanto com formação específica para não ser o cuidador, né? Como de forma geral, até para fazer essa mediação mais simples. O que eu aconselho é, dentre aqueles alunos que você tem, você identificar aquele que tem um perfil para ser esse assistente terapêutico, ou alguns que têm um perfil também, para não ficar sobrecarregando a criança, obviamente, né? Valorizar, né, essa postura de confiança que você está dando para a criança. Normalmente, quando a criança tem capacidade de fazer essa ajuda para o professor e ela é valorizada, ela gosta, ela pede mais, porque é um tipo de autonomia muito boa. E aí fazer um rodízio entre essas crianças, explicando, olha, quando a gente chegar no passo 11, você vai com seu amiguinho, vai me ajudar nisso daqui, para ele conseguir completar. Mas isso só é possível, né, se você, como professor, como você fez a pergunta anteriormente, souber o nível, né, que a criança tá, saber até que ponto você pode exigir ou não dela, para conseguir visualizar em quais etapas dessa atividade ela vai conseguir dar conta, né, com o mínimo de ajuda possível. Essa é a sugestão que eu faço dentro da realidade possível que a gente vive. Mas, se você é pai, se você é professor, e você quer ir para a coordenação, e você quer ir para a direção, porque você sente que aquela criança realmente necessita de um direcionamento, é direito da criança, e está previsto na legislação que a criança precisa ter uma mediação terapêutica, uma pessoa que faça o acompanhamento terapêutico dela. Sensacional a sua sensibilidade para nos dar soluções, assim, o que é o padrão ouro e o que é possível fazer, e que a gente vai conseguindo transitar entre o ouro e o que é possível fazer. Muito assim, massa isso aí. Eu sempre falo para os meus pais assim, que a gente vive no Brasil e a gente sabe que o ideal muitas vezes não é o que está à nossa disposição. Então não adianta nada eu ficar aqui, né, só dando soluções que são ideais, mas que não são colocadas em práticas. Eu não vou estar ajudando ninguém, né? Não vou estar ajudando nem meu paciente, nem o pai, nem vocês enquanto profissionais, né? Então a gente precisa tentar trabalhar da forma que a gente consegue para conseguir alcançar o máximo possível de resultado dentre as possibilidades que a gente tem. E eu acho que quem está aqui assistindo, que é professor, consegue visualizar isso acontecer, assim, de crianças que são bem sensíveis, né, à condição do coleguinha e que vai ficar satisfeito de estar ajudando de certa forma, né, a ele completar esse tipo de tarefa. E, se possível, fazer rodízio, né? Não colocar uma criança só, mas ir fazendo esses rodízios e valorizando aquela criança, até porque vai estar expondo aquela criança que tem TEA, que tem dificuldade de ter interação social, né? Que tem uma necessidade maior de isolamento, a estabelecer um vínculo com seus coleguinhas, né? Até nessa possibilidade de rodízio, ele vai estar sendo exposto a vários colegas, e aí isso vai facilitar também a troca social dele. Então, acaba sendo um ganho conjunto. Que bom. Inclusive, a criança que está orientando aprende muito também, e a turma aprende enquanto reveza quem está ajudando. Até nessa questão da inclusão social, né? Que não é porque a criança é diferente, que tem dificuldade, que ela vai ser excluída, né? Que ela não pode ser incluída, que ela não pode ser valorizada e que ela não possa ser acolhida dentro da sala de aula, independente das dificuldades que ela apresente. Hoje nós tivemos um curso online que durou 6 horas. Foi a primeira parte, amanhã tem mais 5 horas de curso para professores de luta. E eu comentei lá assim que imagina que esse professor chegasse hoje para 20 psicólogas no Instagram da região dele e falasse um pouco do trabalho dele e oferecesse uma parceria, uma sinergia profissional entre eles ali. A gente sempre tem que assumir responsabilidade. Assim, eu me sinto incomodado como professor quando alguém na minha aula não aprende algo. Assim, eu não consigo ficar quieto com aquilo, sabe? Quando a minha aula não dá certo, ou quando alguém precisou faltar. Hoje tem uns 70 inscritos em nosso curso e creio que entre Covid e outras situações, uns 8 não puderam participar.
E eu vou fazer o que for possível para esses 8 terem o conteúdo, porque me incomoda não fazer o melhor serviço. Então, eu não conseguiria dar aula 1 ano para uma criança sentindo que não está funcionando assim. Ou coordenação, ou diretoria, ou uma parceria por fora, gratuita, com alguém que conseguisse ajudar. Eu ia ter o WhatsApp das mães, eu ia ligar, eu ia tentar conjuntamente pegar ao menos metade da minha aula e fazer algo mais pautado para o tratamento que alguém preconizou e interagir com a família, porque no final o que a gente tem que fazer é impactar a vida das pessoas. E não dá para viver nessa vida de deixar acontecer. Não, ele está vindo para a aula, ele vem, sabe? Mas vem como? Seria um peso para a minha consciência fazer da aula um depósito só, sabe? Que a criança vai lá e sai. Não, mas não dá tempo. É porque são só 40 minutos, eu tenho que calçar o tênis, sim, então se mexa de outra forma. Faz algo online, interage por fora com os pais. Além de procurar o profissional, como a gente está tendo você aqui, eu estou dando esse toque para os amigos aqui de profissão de proatividade sempre, sabe? Missão dada, missão cumprida. Então, imagina a gente ser atendido por um médico que fez uma cirurgia e volta no dia seguinte sem ser plantão dele para ver como você está, porque foi ele que fez a cirurgia. É difícil a gente encontrar um médico assim, mas se a gente encontra, a gente só vai querer ir nele. Sim. Então, é para cuidar das pessoas e no final fica bom para a profissão também ficar rentável, porque quando você cuida, as pessoas te retribuem. Tem 2 perguntas aqui, Camille. A gente sempre ouve que os custos são muito altos no tratamento. O que é imprescindível no tratamento, já que o custo é alto? E tudo que é preciso fazer, o que é indispensável? Ai, gente, que pergunta difícil. Eu não vou falar de profissional, porque eu acredito muito numa equipe multi. Mas, dentre uma falta de recurso muito grande, né? O que você pode priorizar é a capacitação dos pais. É isso que eu acredito e é isso que eu vejo de resultado nas minhas práticas, né? Vou falar um pouquinho da minha experiência atual de atendimento, né? Em tempos de Covid, eu não posso atender mais presencialmente. E aí, obviamente, como o meu público é de crianças com atraso de desenvolvimento, eu não tenho como atender muitas delas por videochamada, porque elas não conseguem nem entender esse processo de eu estar aqui no celular ou na câmera do computador e não estar presente, quem é essa pessoa, enfim. Até o processamento dos estímulos, né, que a gente sabe que é muito mais cansativo você prestar atenção por computador, por celular, porque são muitos estímulos que você tem que estar atento para você conseguir se concentrar. Então, é um público que eu não consigo alcançar por meio online, mas eu consigo alcançar os pais. Então, atualmente, os atendimentos que eu estou fazendo online é por meio de treinamento parental. Eu vou capacitar o pai e a mãe, vou orientar, vou supervisionar, vou fazer o planejamento, vou mudar o planejamento e vou dar as ferramentas para que eles façam os registros e eu consiga ter acesso aos resultados por meio desse treinamento de pais. E eu vou dizer assim, eu sempre tive essa cultura de inserir os pais na terapia, mas durante esse período de pandemia foi o período que eu consegui mais adesão dos pais ao treinamento parental. Primeiro porque muitos deles têm mais tempo disponível, então assim, a questão de disponibilidade de tempo acaba sendo muito importante, né, para a inserção da família ou não dentro da terapia, porque além de ser um tratamento muito custoso em termos de financeiro, é um tratamento muito custoso em termos de dispêndio de tempo. Então, às vezes a mãe, normalmente, né, sai do emprego ou pede diminuição da carga horária para conseguir dar conta de todas as terapias que o filho vai, né? Então, assim, tem a questão do dispêndio de tempo também, que agora na quarentena muitos dos pais têm mais disponibilidade de tempo para isso. E tem a questão, assim, de você não ter outro tipo de solução, né? Você querer que o seu filho continue evoluindo ou que não tenha uma regressão, então você precisa dar conta de estar nesse papel de mediação que agora é de aplicação. E o que eu tô vendo na minha prática é que durante essa pandemia, apesar da gente ter um ambiente limitado, da gente ter estímulos limitados, de ter todo um convívio social limitado, eu consegui resultados excelentes com os pais, porque eles conseguem aplicar diariamente, conseguem entender e conseguem dialogar comigo
todas as intervenções que eu estou fazendo. É claro que existem uns que têm mais dificuldade, que tem outros que têm uma base melhor, mas, de forma geral, o que eu estou vendo é uma evolução muito grande. Então, assim, se for para privilegiar alguma coisa, privilegie a orientação do pai, né? Pegue aqueles 10 minutos que você tem, ou até uma aula por mês e diga assim, olha, pai, minha conversa agora é com você. Eu quero que você saiba o que é que eu estou fazendo com seu filho, você entenda o porquê é que eu estou aplicando essa técnica, qual é o meu objetivo, porque eu quero que você multiplique isso que eu estou fazendo dentro do seu convívio diário com o seu filho. Então, eu acho que isso é a base de tudo, de todo o tratamento. Sensacional, muito bom. E uma aprendizagem para nós da luta, não só para tratar com crianças especiais, mas para tratar crianças, assim, interação com a família, para que o resultado aconteça. Às vezes nós somos professores sensacionais, só que os pais não sabem. Sim, que aquela criança é importante. ganhou Aí, autonomia. Às vezes você está fazendo uma coisa com a criança que ela consegue ver o impacto dela, tipo, não só na luta, mas até nas atividades de vida diária dela. E a família, se ela não tiver acesso àquilo que você está fazendo, ela não vai conseguir identificar o real impacto do seu trabalho para o desenvolvimento do filho dela. Então, assim, não só para você conseguir ampliar os resultados, mas também para você conseguir que a família identifique o seu papel dentro das conquistas do filho dele, né? Aí ela vai de fato, assim, visualizar o resultado do seu trabalho e consequentemente, valorizar. Então, isso acontece muito. É muito... Camille, quem já assistiu outras lives nossas aí, outras lives minhas, eu comentei sobre, em algumas lives, diferenciais competitivos de mercado, assim. E o diferencial sempre está na gente. A gente quer competir muito com o outro, e o diferencial, na maioria das vezes, é o que nos falta empresarialmente, né? Eu li um livro aí, foi até presente de Ellison. Para Ellison é esse cara que faz as perguntas difíceis aqui. Eu vou acabar cortando ele da live. Tem uma pergunta aqui, Diego. Diego, eu falo já a sua pergunta para ela, tá? Ellison me deu um livro de presente que, em um dos capítulos, o cara comentava sobre motores de avião. Que só 2 empresas no mundo fabricam motores de avião. E que o cara curioso falou assim, cara, vocês devem ter esse projeto do motor de avião guardado a 7 chaves, né? Aí o engenheiro falou, não, esse projeto é aberto, está na internet, quem quiser pegar, pega. Eu falei, não, mas como é que as pessoas não te copiam? Aí o cara falou, não, o projeto é o mínimo, porque alguém quisesse copiar, podia comprar o motor do avião, desmontar e replicar. Qual era o grande diferencial do motor? Porque ele não era copiado, porque a liga metálica de cada material, de cada plástico é diferente. Porque tem um lugar do motor que pega calor, o outro não, o outro é um parafuso assim. Então aquilo ali que é incopiável. São 150 anos produzindo motor de avião, entendendo qual peça dá problema, qual não está, e como é que produz aquela peça para não dar problema. Isso é que não tem como copiar. Então, o que não tem como ser copiado sempre é algo muito humano, assim, muito de construção do profissional, de você batalhar, aprender, e aquilo daqui a pouco fica de uma forma que só você faz, é a única. Tem 2 livros que já existiam e que estão agora ganhando muita vez no mercado, Oceano Azul. Oceano Azul é quando você navega no oceano e não há concorrência. E ele já faz essa linha de Oceano Azul porque ele também fala do Oceano Vermelho, que é onde as pessoas se degradeiam por preço, por desconto, e sempre sangram muito os seus negócios. E o Oceano Azul é um oceano que você criou alguma coisa que você navega só e tal. E outro livro é Vaca Púrpura. Esse eu não li, o Oceano Azul eu li recentemente. Mas eu já li alguma coisa sobre. Vaca Púrpura é que se uma criança olhar uma fazenda com vacas, tudo ali é vaca. Nenhuma se diferencia. Mas se tiver uma vaca pintada de lilás, ela se diferencia. Então, Vaca Púrpura é um livro que fala sobre como você se diferenciar também. E nesse momento agora, se diferenciar é cuidar do outro como ninguém cuida. É como é que eu cuido do meu aluno como ninguém cuida, agora na pandemia, como ninguém o atendeu, como é que eu dou atenção para ele?
Então, até para ganhar dinheiro daqui para frente, fazer o bem vai ser uma boa diferenciação, tá? Fazer o bem para as pessoas. E o que você está falando aí é sensacional, assim. Você, nesse tempo de pandemia, já percebeu que a interação com os pais trouxe incríveis resultados. Eu já começo a pensar, Vanessa daqui, ou Camille daqui, que você já está pensando que pós-pandemia você vai mudar algo no seu atendimento, porque te mostrou Com coisas aí de certeza. repente. Com certeza. Com E aí certeza. a pergunta de Diego agora é: quais terapias indicadas para serem feitas em casa? Então, se uma criança ela tem autismo, ela tem que ter toda a equipe multidisciplinar, né? Terapia ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, professor, pedagogo, né? Às vezes profissional de educação física também, né? Porque existe um atraso motor também muito grande. E eu acredito que todas elas se beneficiam do trabalho em casa. Por exemplo, eu, atualmente, a minha abordagem é a análise do comportamento. E na minha abordagem para o tratamento de crianças com atraso de desenvolvimento, a gente propõe um tipo de intervenção intensiva. Como é esse tipo de intervenção intensiva? Ela dura, no mínimo, de 20 horas semanais a 40 horas semanais. Porque a gente entende o quê? Que uma criança de desenvolvimento típico, para ela dar conta de um currículo natural, uma criança que tem uma taxa de aprendizagem boa, ela tem que ir para a escola 4 horas por dia, durante 20 horas por semana, para em 3 meses dar conta daquele currículo que a gente está aprendendo. Isso uma criança que tem uma taxa de aprendizagem normal. Uma criança que tem atraso de desenvolvimento ou algum tipo de transtorno tem uma taxa de aprendizagem baixa. Ou seja, ela precisa de muito mais estímulo, muito mais tempo para conseguir dar conta daquilo que uma criança de desenvolvimento típico dá num contexto social natural, de interação. Então, para a gente conseguir dar conta de um objetivo, a gente precisa de muitas tentativas. Expor aquela criança, muitas vezes, aquele estímulo, né? Com técnicas de aprendizagem direcionadas, né? E de forma intensiva. Então, como sou formada nessa abordagem, eu trabalho como supervisora também e com atendentes terapêuticos que vão para a casa da criança trabalhar diariamente com ela. Então, por exemplo, se eu faço supervisão uma vez na semana durante 2 horas, a parte da minha equipe, que é aquele AT, que foi treinado por mim, vai aplicar aquelas intervenções diariamente naquela criança, dependendo da necessidade dela. Se é 2 horas por semana, se é 3 horas por semana, se é 4 horas por semana. E a gente só vai saber da necessidade daquela criança depois de uma avaliação que é feita dos marcos de desenvolvimento para saber em que nível ela está. Então, o meu trabalho em si, antes da pandemia, ele já é direcionado para o exercício em casa, né? Por quê? A gente trabalha com habilidades básicas e habilidades funcionais. E habilidades funcionais é muito necessário o trabalho em casa, porque são habilidades de autonomia de ir ao banheiro, de lavar as mãos, questões de autopercepção básicas. Então, para isso, a gente precisa de um ambiente familiar, para que aquilo que a gente esteja ensinando tenha resultados no ambiente natural da criança. Então, todas as terapias, a priori, elas são voltadas para aplicação em casa. Mas não só em casa, como na escola, como no shopping, em todos os ambientes que aquela criança está inserida. E aí vai um pouquinho, aí eu entro um parênteses aqui, que infelizmente esse tipo de abordagem, ele não é acessível para a maioria da população. Porque você ter uma equipe multidisciplinar para criança, enfim, com 5 ou 6 profissionais em si, que já faz aquele tipo de terapia eclética. E terapia eclética eu falo que é uma terapia que não é intensiva, que é aquela que vai uma vez na semana, 2 vezes na semana, né? Já é algo custoso para a família, tanto em termos de dispêndio de tempo, como de recursos financeiros. Para você ter toda essa equipe e mais um AT ou 2 ATs que vão em casa aplicar todas essas intervenções de forma intensiva, né? Durante 4 horas por dia ou 2 horas por dia, é mais recursos financeiros ainda. Então, assim, infelizmente, esse tipo de tratamento, ele só é disponível para uma parcela da população. Mas é o que as evidências científicas corroboram, né?
que um tratamento intensivo você consegue ter uma evolução nível padrão ouro. Então, assim, para aquelas famílias que não têm condições de ter um acompanhante terapêutico, uma equipe completa, eu oriento a fazer esses cursos que muitos profissionais fazem de treinamento parental voltado para terapia ocupacional, ou contratar um supervisor, vamos dizer, uma vez por mês, uma vez na semana, para fazer o programa da criança e treinar você enquanto pai ou algum outro tipo de cuidador da família, né? E nisso entra irmão, irmã, quem for mais apto e quem tiver o perfil para ser aplicador da família, porque isso também é muito importante. E você conseguir ter esses resultados, né? De forma que você consiga realmente trazer o desenvolvimento daquela criança. E não ficar vamos dizer assim, tapa-incêndio, que muitas vezes algumas terapias, infelizmente, né? Por ser o que oferece, por não ter os recursos, é o que acontece, né? Porque se você tem uma criança que ela não sabe ainda fazer as habilidades básicas dela, não tem autonomia de se vestir, não tem autonomia de tomar um banho sozinho, não adianta ir uma vez por semana para TO, uma vez por semana para terapeuta ocupacional, porque a taxa de aprendizagem dela é baixa, ela precisa de muito mais exposição a esse tipo de intervenção do que essas terapias que são semanais. Então, eu volto para aquela outra pergunta do investimento na orientação parental, na capacitação da família. Sensacional, muito bom te ouvir, Camille. Estamos aqui, acho que há 7 minutos de terminar a nossa live, 6 minutos, e se alguém tiver mais alguma pergunta aí, fala, tá? E eu queria deixar as considerações finais com você, te agradecer. Para mim foi muito enriquecedor te ouvir, tá? Como professor, como alguém que tem parente com autismo também. Eu não sabia desse grau de complexidade de um tratamento mais intensivo. O que eu vejo muito por aí são os encontros de 2 vezes por semana e tal. Foi muito bom te ouvir em todos os aspectos. Eu queria saber se alguém aqui tem mais alguma pergunta, menos Ellison, que ele só faz pergunta. Deixa eu passar aqui, eu tô vendo se tem mais alguma pergunta aqui, tá? Tá. Não, falaram assim, perfeito, pro Diego. Diego é pai de 2 crianças que treinaram judô com a gente e o sobrinho dele também. Ellison é aluno nosso adulto e é um amigo pessoal. Então, praticamente todo mundo que está aqui, os 27 que estão aqui, eu conheço de algum lugar, tá? Muito esclarecedor para mim, sensacional. Eu queria agora, Camille, deixar com você aí as considerações finais, tá? Fica à vontade. Eu queria parabenizar vocês, tanto quem está assistindo a live, que é profissional, como você que fez esse convite para mim, por se interessar por esse tema. Eu sei que antigamente não existia tanto uma demanda, né, na sua área para algo direcionado, mas hoje em dia essa demanda é muito crescente. Eu já vejo profissionais de educação física que são especializados no atendimento de crianças com autismo. Então isso mostra o quanto a demanda é alta e existe uma necessidade de especialização nessa área e o quanto que vocês, como profissionais dessa área, podem contribuir muito para o desenvolvimento dessas crianças, dessas pessoas, né? Que precisam desse tipo de estímulo, né? E desse tipo de vivência social também, porque o esporte é também vivência social, né? Então, eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa, né? Dizer que nós estamos aí abertos para vocês profissionais, que vocês se capacitem cada vez mais, que vocês entrem em contato com a gente, que se comunique, que a gente troque figurinhas, porque é necessário. E eu quero agradecer a todos vocês pela audiência e dizer que também foi muito interessante para mim e recompensador falar para vocês e agradecer de forma geral pelo convite. Valeu, parabéns pela profissional que você é. Que daqui para frente a gente se interaja de alguma forma. Sim. Indicações de amigos para lá e para cá, de clientes. E convidar para curso, quando tiver curso na sua área que achar que me interessa, pode convidar. E se eu lembrar, sempre eu vou te convidar também, tá? Tá, perfeito. Abração aí, tudo de bom. Turma, muito obrigado a vocês também, tá?
Teve gente que está aqui com a gente, que fez curso hoje com a gente online de 6 horas, então... Nossa, Muita parabéns. sede. Já não deve De aguentar me ouvir conhecimento, mais. né? Já não deve aguentar me ouvir mais amanhã. Sim. Valeu, galera. Até mais. Tchau, abraço. Bom descanso. Tchau, tchau.